Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 150. Salmo 150 diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Estamos aqui para adorar a Deus neste início de escola dominical. E nesse sentido, eu convido os irmãos a abrirem os seus hinários no hino de número 3. Hino de número 3. Amém, Senhor. Ó Pai, fique conosco, Pai, durante todo este dia, ó Pai, nos protegendo e nos dando entendimento de tudo que será dito neste dia sobre Ti, ó Pai. Abençoe todos os presentes, ó Pai, aqueles que não puderam estar, ó Pai, e que confique sempre em nossas memórias,
Amém. Os irmãos podem sentar. Mesmo assentados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11. Eu peço para os irmãos acompanhar a leitura que farei deste capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso de número 13. A palavra de Deus aqui nos diz da seguinte maneira: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tosar. Digo-vos que se não se levantar para dar-nos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos orar. Pai do céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos preservado, nos dando um novo dia, nos dando, Senhor, a oportunidade de virmos à tua casa, nos dando a oportunidade de nos encontrar com os nossos irmãos, nos dando, Senhor, o privilégio de podermos falar contigo e mais, nos dando, Senhor, um momento tão especial que é este, de poder encontrar na tua palavra respostas para as questões difíceis da vida e mais, o Senhor, por meio dela, também nos ensina como viver uma vida que te adore, que te louve e que honre o teu nome. Por isso, Pai, neste momento, eu peço que o Senhor me abençoe, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos para abençoar o teu povo aqui, e que os meus irmãos aqui, Senhor, sejam continuamente abençoados por tudo aquilo que nós aprenderemos de ti, por meio do trecho da tua Santa Escritura que acabamos de ler. O Senhor, nós te pedimos, confiados no teu amor e na tua misericórdia, pois te pedimos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, um dos privilégios que nós temos é poder falar com Deus. Vou repetir.
Um dos privilégios que nós temos é podermos falar com Deus. E um dos grandes privilégios que nós temos é que este Deus responde quando falamos com Ele. Imagine a cena: você chega em casa, cansado do trabalho, e aí você, quando chega na sua casa, você então, cansado do trabalho, diz à sua esposa: olá querida, tudo bem? Como foi o seu dia? E a sua esposa não responde. Você pensa, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, né? Aí você pergunta para ela: o que temos para o jantar? E ela também não responde. E você então diz: será que eu fiz alguma coisa de errado? E aí você chega e diz a ela: querida, o que você amanhã tem planejado para fazer? E ela não responde para você. E você percebe que tem muitas coisas erradas, talvez. E você então começa a pensar: o que será que aconteceu? Por que eu estou colocando este caso? Pelo seguinte motivo: Deus nos deu o privilégio de podermos falar com Ele. E se nós não falamos com Deus, ou seja, se nós não temos uma vida prática de oração, com certeza existe alguma coisa de errado. E a certeza não é com Deus, é conosco. Jesus está aqui falando com os seus discípulos a respeito de uma prática que ele realizava a ponto de impactar os seus discípulos, no sentido que Jesus, ele em todo tempo orava. Diz aqui que Jesus estava orando em certo lugar. Na verdade, todo judeu orava. O judeu orava 3 vezes por dia. Ele orava de manhã, ele orava ao meio-dia e ele orava no final do dia, no final da tarde. Era uma prática comum do judeu orar. A oração para o judeu não era novidade. Entretanto, o que impactava os discípulos de Cristo é que Jesus não orava apenas 3 vezes ao dia, mas a vida de oração de Jesus era uma vida contínua, sempre Jesus se colocando na dependência do Pai, sendo Ele o Deus Filho, se colocando na dependência do Pai, e isso demonstrado por meio da oração. E Jesus então, ele ouve dos seus discípulos um convite ou um pedido, onde os seus discípulos dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Portanto, tanto a vida de Jesus quanto aquilo que João fazia impactou bastante com estes homens. E então Jesus, ele ensina a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Ela está em Lucas aqui de uma maneira um tanto quanto condensada, pois a oração do Pai Nosso, na sua completa estrutura, está em Mateus capítulo 6. Mas aqui Jesus ensina a eles a orar. Em primeiro lugar, na oração, glorificando o nome de Deus e reconhecendo que este Pai está no céu, olhando por todos nós e cuidando de nós. Em terceiro lugar, Jesus então ensina-os que este Pai é aquele que provê tudo o que é necessário para o nosso viver diário. E por último lugar, é um Deus que, além de prover o alimento físico, é um Deus também que perdoa pecados. Mas também é um Deus que nos ensina a maneira como devemos nos relacionar, não só com Ele, mas uns com os outros, quando diz que Deus perdoe os nossos pecados na medida em que nós perdoamos os nossos irmãos que nos ofendem. E esta oração Jesus ensina a eles. Só que Jesus não apenas ensina uma oração,
Jesus, ele ensina também a prática da oração. Não é apenas uma oração ditada, não é apenas uma oração decorada, mas é uma prática de oração em que eles devem buscar de maneira a conversar com Deus de forma extremamente espontânea, mas reverente. É isso que Jesus está dizendo. E então ele desafia os seus discípulos a terem uma vida de oração. E para isso, Jesus, como um hábil professor, ele usa uma parábola. A parábola do amigo importuno, como diz o subtítulo aí, citado na nossa versão em português da Bíblia. E esta parábola mostra que a oração deve ser algo incessante na vida do crente. Vou repetir: a oração deve ser algo incessante na vida do crente. Paulo em Tessalonicenses diz: orai sem cessar. E nesta parábola então ele mostra como que essa oração deve ser incessante. E como é que ele faz isso? Ele conta um caso onde um amigo recebe um viajante, um outro amigo dele, viajante ali. E uma das coisas fantásticas que os orientais têm é a hospitalidade. O oriental, ele preza pela hospitalidade. Ainda mais na cultura judaica, a hospitalidade era algo extremamente presente na vida do judeu. E aqui ele não poderia deixar de receber o seu amigo. Este judeu não poderia deixar de tratar o seu amigo bem. Só que ele descobre uma coisa: na casa dele acabou o pão. Naquela época não existiam as padarias, que você ia na padaria e comprava pão. O pão era feito em casa. E não tinha como fazer pão àquela hora da noite, pois ele recebe de noite, ou seja, ele recebe já altas horas da noite esse seu amigo viajante. Então o que ele faz? Ele vai à casa de um outro amigo, do seu vizinho, para pedir-lhe emprestado 3 pães. Só que seu amigo está dormindo, e ele bate na porta e pede emprestado. E o amigo diz: eu não posso te atender agora, porque a porta está fechada e os meus filhos estão dormindo. As casas na época de Cristo, elas não eram como as nossas hoje. Tanto o dormitório quanto a cozinha, as dependências não tinham essas divisões de paredes, era uma coisa só. Então, se ele levantasse para cuidar desse seu amigo, para ir na cozinha e pegar alguma coisa para oferecer esse amigo, para esse amigo atender o hóspede, com certeza ele acordaria a sua família. E ele disse: eu não vou acordar os meus filhos, eles estão dormindo, já é tarde. Mas veja que esse amigo, ele não parou de pedir, ele continua a pedir. E então Jesus diz que esse outro amigo, ou ele vai atender por ser amigo dele, ou ele vai atender pela importunação, ou seja, pela insistência. O que Jesus quer dizer com isso? Que a oração, como já dissemos, deve ser uma prática incessante na vida do crente. Nós devemos colocar tudo diante de Deus de maneira incessante, sabendo que Deus irá atender segundo a sua soberana vontade, mas a forma incessante ou importuna, podemos dizer aqui que Jesus usa a palavra importuna a Deus, mostra que nós dependemos da assistência, nós dependemos da atenção, nós dependemos do agir de Deus naquilo que nós temos necessidade.
É isso. A oração incessante é aquela que reconhece que Deus pode todas as coisas, segundo sua vontade. A oração incessante é aquela que mostra que Deus é o único que pode atender. Não existe outro socorro, não existe outra forma. E mais, a oração incessante mostra um coração humilde, reverente, mostra um coração submisso ao Senhor Todo-Poderoso. Portanto, Jesus está dizendo aos seus discípulos mais ou menos assim: ok, vocês querem aprender uma oração, eu ensino para vocês. Mas a oração não depende apenas de um roteiro, mas ela depende também de uma prática. E ela deve ser exercida como nós fazemos dia a dia. Comemos, bebemos, dormimos. E todos esses hábitos diários, a oração deve fazer parte também. É isso que ele está dizendo aos seus discípulos. Por quê? Porque a oração, como dissemos, é a forma de nós nos submetermos na dependência de Deus e reconhecermos que se Deus não agir, nós estamos perdidos. E se nós não vivemos uma vida de oração é porque nós não reconhecemos que Deus, Ele é Deus. E mais, a oração incessante, ela deve ser uma característica presente na vida dos crentes. Mas também, nós podemos observar que Deus, Ele responde à oração, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama. Olha o que ele diz aqui: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O que Jesus está mostrando? Que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia e no seu amor, Ele responde às orações. Assim como um pai, que quando um filho lhe pede algo e está ao alcance do pai, o pai não lhe nega nada. E veja que o filho lhe pede aquilo que é essencial. Ele pediu pão, ele pediu peixe, ele pediu ovo, o que é essencial. O filho não pediu um ferrorama. Na minha época, o sonho de toda criança era ter um ferrorama, né? O filho não lhe pediu um PS5, um PlayStation 5. O filho lhe pediu o que é essencial. Essencial para a vida. E por isso que ele diz: se vocês que são maus, e nós somos maus, muito maus, pois a mesma boca que muitas vezes louva a Deus é a mesma boca que muitas vezes lança impropério contra o próximo. Nós somos maus. E ele diz assim: se vocês que são maus tratam os vossos filhos com bondade, quanto mais o Pai do céu não lhes dará o Espírito Santo, ou seja, o seu Espírito, aquilo que é essencial para uma vida de comunhão com Deus. O Espírito Santo que governa o coração do regenerado para que ele faça a vontade de Deus
para que ele obedeça a Deus, para que ele busque a Deus, para que ele viva para a glória de Deus. Portanto, a oração é algo fundamental. A oração incessante é algo que deve ser presente na vida do crente. E sabendo que Deus responde às nossas orações pela sua graça, bondade e pelo seu amor com que Ele tem pelos seus filhos, nos dando o necessário para que possamos viver para a sua glória, para que possamos fazer a sua vontade, para que vivamos uma vida de obediência, louvor e adoração a este Deus que nos ama de maneira incondicional. Por isso, voltando no início que nós falamos, se eu não falo com Deus o tempo todo, por meio da oração, alguma coisa está errada. Não com Deus, com certeza comigo. Vamos orar? Pai do céu, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pela tua palavra que nos mostra a sua bondade e o seu amor para com seus filhos, nos dando o privilégio, Senhor, de poder falar contigo em oração, por meio da oração. Obrigado, Senhor, que tu és um Deus que nos ouve, um Deus que soberanamente nos responde, e um Deus que tem cuidado dos teus filhos em todo o mundo. Louvado seja o teu nome, Pai, porque por meio de Cristo nós podemos falar contigo. Obrigado, Pai, que por causa de Cristo nós podemos ser chamados teus filhos. Obrigado, Pai, porque tu enviaste teu Filho Jesus para que nós, mediante aquilo que Ele é, o Senhor, o nosso Salvador, nós podemos então falar contigo, Senhor. Ó Pai do céu, nos ajude, Senhor, a termos uma vida incessante de oração. Nos ajude, Senhor, a ter a oração como um hábito nas nossas vidas, colocando tudo diante de Ti, daquilo que nós temos necessidade e daquilo que o nosso coração muitas vezes é atribulado. Nos ajude, Senhor, nos ajude a, em todo o tempo, aprender a depender de Ti, Senhor. É no nome de Cristo, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Vamos dividir em sala?